Bem, então, para essa parte de história, unidade 6, um dos temas mais interessantes que tem, civilizações clássicas, a Grécia Antiga, né? De novo, eu fiz em forma de perguntas e respostas para ver se fica mais fácil. Por que é importante ainda hoje nós conhecermos a história dessa civilização grega, que foi 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás? É porque, na verdade, muitas coisas que hoje a gente conhece entre nós tiveram sua origem lá nessa Grécia Antiga. Por exemplo, o teatro, os Jogos Olímpicos, a democracia, a filosofia, tudo isso vem dessa Grécia Antiga. Por isso que a gente precisa conhecer. E como se formou, ou onde se formou essa civilização grega? É no sul da Península Balcânica, na parte sudeste da Europa, na parte oriental do Mar Mediterrâneo. Já a gente vê isso aí no mapa, né? Agora, esse território grego era um só ou era dividido em regiões? Ele, na verdade, tinha várias regiões. Olha lá. E de início eram 3 regiões, mas depois passaram a ser 5. Mais fácil a gente ver aqui no mapa. Olha lá. A Magna Grécia, essa parte aqui, olha, no sul da Itália. A Grécia Asiática, como o nome indica, pegava aqui a costa da Ásia, né? A Grécia continental, a parte do continente, essa parte aqui é no sudeste, né? Este é para cá e sul para cá, sudeste da Europa. A Grécia insular. Insular é o que fica em ilha, tá? Insular, na verdade, é aquilo que fica em ilha. Então, como o nome indica, eram as ilhas dominadas pelos gregos. Esse monte de ilha aqui, tá vendo? São aqui, ó, também. Até hoje são as famosas ilhas gregas, né? Isso aí continua. Inclusive aqui, hoje, bem aqui é a Turquia. Aqui, bem pertinho da Turquia, as ilhas são ainda da Grécia, são ilhas gregas, tá? E a Grécia peninsular, que aqui é a península do Peloponeso, onde surgiu Esparta. Aliás, olha, embora não esteja aí por enquanto, na península do Peloponeso foi Esparta. Aqui no continente, mas também numa península, na península de Ática, surgiu Atenas. O que é península? É um braço de terra que avança pelo mar. Então, aqui é a península do Peloponeso, e aqui, embora seja no continente, também é a península de Ática, onde fica Atenas, tá? Essas duas localizações podem ser perguntadas de vocês. Atenas, na Península Adriática, já na Grécia continental, e Esparta, na Península do Peloponeso, nesse bracinho aqui que avança pelo mar, ok? Como foi a formação cultural da civilização grega? Bem, na verdade, foi uma mistura de elementos culturais de diversos povos. Por quê? Porque no território onde a Grécia se estabeleceu, vários povos foram se sucedendo. Eu coloquei até a sequência aqui embaixo: os jônios, depois os aqueus e os eólios, e por último os dórios. Os jônios foram um povo que primeiro dominou esse território grego. Só que depois 1580 a.C., eles foram dominados pelos aqueus e pelos eólios. Então, olha lá, vieram os jônios, depois aqueus e eólios, e finalmente, no século XI a.C., aí vieram os dórios e dominaram a região. Esses dórios, eles eram um povo guerreiro, era um povo que dominava tecnologias avançadas, como, por exemplo, a fabricação de ferro para usar em armas. E aí eles tinham vantagem nas guerras e conseguiram dominar a região. Então, o último povo que chegou lá e dominou foram esses dórios, tá? Então, na sequência, jônios, aqueus e eólios e depois os dórios. Onde esses dórios se fixaram inicialmente? Eles se fixaram no Peloponeso, na península do Peloponeso. E aí eles fizeram que os aqueus fugissem da região lá para a costa da Ásia Menor. Olha aqui. Os dórios se fixaram aqui no Peloponeso. E os aqueus que estavam aqui fugiram aqui para a costa da Ásia Menor. E acabou expandindo mais ainda a Grécia. Não é por acaso, a gente acabou de comentar que os dórios eram um povo guerreiro que dominava até a fabricação de armas de ferro. Não é por acaso que na região que eles ocuparam ficava Esparta, que era a cidade mais guerreira de todas, a cidade mais militarizada da Grécia Antiga, que a gente vai já falar sobre ela. Por quê? Porque foi na região que os dórios, que era um povo guerreiro, eles ocuparam, tá? Então, botei essa observação aqui, olha. Não é por acaso que Esparta
a principal cidade guerreira da Grécia estava nessa região do Peloponeso. Por quê? Porque foi a região ocupada pelos dórios, que era exatamente um povo guerreiro. Como eram o comércio e a navegação da civilização grega? Bem, os gregos eles se destacaram pelas práticas de comércio e de navegação. Por quê? Porque eles habitavam uma área cujo litoral dava para dois mares, na verdade, né? O mar Egeu e o mar Mediterrâneo, e tinha excelentes portos. Isso facilitava a navegação e o comércio marítimo. Olha aqui no mapa de novo. Olha aqui. Aqui o mar Egeu e aqui o mar Mediterrâneo. Então, eles tinham muita saída para o mar. E isso facilitava a navegação e o comércio com outros povos, comércio marítimo. Como essa prática de comércio e navegação influíram na formação da cultura da civilização grega? Bem, a gente já comentou, né, que a civilização grega teve uma cultura formada por diversos povos que ocuparam a área, jônios, aqueus, eólios e depois os dórios. Mas, além disso, essa questão da navegação marítima, comércio com outros povos, isso também ajudou a enriquecer a cultura grega. Por quê? Porque desde o início da formação da civilização grega, eles tinham contato com outras sociedades e com várias culturas diferentes. Isso permitiu que a civilização grega tivesse uma cultura resultante da mistura das culturas de diversos povos. Detalhe interessante: como é que os gregos determinavam quem era considerado grego? Era quem falasse o grego, só, tá? Não interessava onde a pessoa nascesse, nada, só interessava. Fala grego? Então é considerado grego. Então, para eles, eram considerados como gregos os indivíduos que falassem a língua deles, não importava onde tivessem nascido, tá? É uma pessoa que fala grego, mas não mora na Grécia, mora num lugar totalmente diferente. Para eles era grego. Hoje não é mais, mas para eles eram. Hoje não, uma pessoa que nasce no Brasil e fala grego é brasileira, né? Mas os gregos antigos, quem falasse grego era considerado grego. Pouco importava onde tivesse nascido, né? Na época eles nem tinham, nem existiu, digamos assim, né? O Brasil ainda, mas se tivesse um indígena nascido aqui que falasse grego, para eles seria considerado como grego. É claro que isso não existe, é absurdo só, né? Só para dar exemplo. É, os povos que não eram gregos, né, os povos de outras culturas, eram chamados como bárbaros. Né? Então, para eles, bárbaros era quem não era grego. O termo bárbaro significa não grego. Né? Quais são as obras importantes para que a gente possa compreender como foi a formação da civilização grega? Quais são as obras que são consideradas como fontes histórico-literárias? Olha só, isso é importante, tá? São duas obras, ambas escritas por Homero, importantíssimas, Ilíada e Odisseia, tá? Elas permitem compreender como foi que se formou a civilização grega. Assim, em resumo, a gente vai falar disso logo adiante. Ilíada retrata a Guerra de Troia. E a Odisseia é quando terminou a Guerra de Troia, é a viagem de volta de Ulisses. Ulisses era um dos reis que estavam atacando Troia, junto com os gregos, pelos gregos. Né? Então, quando termina a guerra, Ulisses volta para a casa dele de barco, nas embarcações. E a Odisseia conta essa história. Então, a gente vai já falar sobre isso, tá? Mas as duas obras importantes para compreender são essas aí: Ilíada e Odisseia. Não esqueça esses nomes, tá? Os períodos da civilização grega. Tá? Tá aqui, ó, que a gente acabou de falar. O que são essas obras Ilíada e Odisseia? São poemas que reproduziam os valores da sociedade grega, como era a vida naquela Grécia antiga. Inicialmente, esses poemas eram falados, eles eram cantados e transmitidos de boca, oralmente, de geração para geração. Aí, quando foi no século IX a.C., esse sujeito aqui chamado Homero, um poeta chamado Homero, ele escreveu esses poemas, que antes, repito, antes eram só contados oralmente. Aí ele escreveu, registrou esses poemas, narrando histórias como a Guerra de Troia, que é o Ilíada, e Odisseia, que foi a volta do Ulisses para casa. Tá? Essa Guerra de Troia, ela teria ocorrido, supostamente ocorrido, não, na verdade, ela ocorreu mesmo, a gente vai já falar sobre isso, no final do século XII antes de Cristo. Inclusive,
Esse período, que começa no século XII a.C., como Homero escreveu essa história, é chamado de período homérico, tá? Vamos ver já esses períodos aqui. Tá aqui, ó. A questão é a seguinte: qual é a relação desses poemas com os períodos da civilização grega? Por causa de Homero, que escreveu esses poemas, o período do século XII foi quando a Guerra de Troia, e foi quando teve a ocupação pelos dórios lá da região. Até o século VIII a.C., esse período é conhecido como período homérico, e é o período, acabei de falar, que coincide com a ocupação pelos dórios. Foi quando eles ocuparam lá a península do Peloponeso. Antes do século XII, é o período que coincide com as invasões dos povos dos aqueus, dos eólios e dos jônios, é chamado de período pré-homérico. Aí já tem dois períodos, né? São 5 períodos da civilização grega. 2 estão aí. Homérico é o período que Homero escreveu, entre o século XII e o século VIII a.C. Antes disso é o pré-homérico, quer dizer, antes do Homero, pré-homérico. Né? Aqui os períodos todos, olha. Quais períodos em que pode ser dividida a história da Grécia Antiga? Está aqui, olha. Esse é o homérico, tá? Vai do século XII até o século VIII a.C. Foi quando os dórios invadiram, foi quando ocorreu a Guerra de Troia e foi o período que Homero escreveu os poemas Ilíada e Odisseia. Antes desse período é chamado de pré-homérico, ou seja, antes do Homero, tá? Foi quando começaram a se formar as sociedades, olha aqui, com a invasão dos aqueus, dos eólios e dos jônios. Então, no pré-homérico, esses 3 povos. Já no homérico vieram os dórios. Depois veio o período arcaico. Esse período arcaico foi quando surgem as cidades-estados da Grécia Antiga, vamos já falar sobre elas, né? Entre os séculos 8 e 6 a.C. Esse período clássico foi o apogeu da civilização grega, ou seja, foi quando mais se desenvolveu a civilização grega. Foi aqui que surgiu a democracia ateniense, tá? Que a gente vai falar também bastante sobre isso, que é importante para a prova de vocês, tá? Mas também foi quando ocorreram as guerras médicas, que é isso aqui, guerras entre a Grécia e os persas, greco-persas, ou guerras médias, e também a Guerra do Peloponeso. Era a cidade da Grécia contra a cidade da Grécia. A gente vai já falar sobre isso. Então, mas olha lá, o período mais importante, o período de maior desenvolvimento da civilização grega foi esse período clássico. Não esqueçam disso. Depois disso, eles afundaram. Esse período helenístico, eles afundaram. Eles foram dominados pelos macedônios e aí praticamente acabou a civilização grega, tá? Mas vamos adiante. Esses períodos todos aparecem nos temas que vêm em seguida. Aqui, ó. Período pré-homérico, do século XX ao século XII a.C., foi quando ocorreram as invasões dos povos iniciais, na ordem, os jônios, depois os aqueus e eólios. Já o período homérico, do século XII ao século VIII a.C., aqui, ó, é quando houve homérico, a Guerra de Troia, né? E quando a invasão dos dórios, lá na região. Período arcaico, século VIII até o 6 a.C., desenvolvimento das cidades-estados, né? Principalmente as duas mais importantes, Esparta, na península do Peloponeso, e Atenas, no continente, já mas na península Ática. Né? E aí, quando a Grécia começa a se espalhar, várias colônias gregas são formadas em regiões distantes, mostrando aquele mapa, né? Lá na Itália, na costa asiática, a Grécia se espalha por vários lugares distantes. O período clássico foi o apogeu, foi quando mais se desenvolveu a civilização grega, foi quando surge o império da democracia ateniense, na verdade, e houve as guerras greco-persas, chamadas guerras médicas, e a Guerra do Peloponeso. Sobre essas o livro dá um destaque especial mais adiante. E o período helenístico foi o último. Olha, a partir do século IV a.C., foi quando se enfraquecem as cidades-estados da Grécia e os macedônios dominam a região, dominam o Império Grego, tá bom? Olha lá, sobre os poemas, tá? Só falar sobre esses poemas, e aí a gente vai... Deixa eu fazer um intervalo logo aqui, nesse vídeo, já está quase 15 minutos, já está bastante longo.